transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, vem sendo o diagnóstico psiquiátrico realizado com mais frequência em crianças. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos revelaram que nas últimas décadas houve um aumento significativo de crianças diagnosticadas com TDAH. Nesse vídeo, eu vou discutir com vocês os principais fatores associados à globalização do diagnóstico de TDAH, a concepção do TDAH como processo de medicalização da existência e as estratégias que a indústria farmacêutica tem utilizado para promover esse diagnóstico e vender esses medicamentos. Ao final, discutiremos os fatores positivos e negativos relacionados à expansão do diagnóstico de TDAH e o próprio conceito de medicalização. Assista até o final que você irá se surpreender. Eu sou Adriano Aguiar, sou psiquiatra e esse é o canal Além da Serotonina, onde exploramos debates e controvérsias entre neurociência, saúde mental e humanidades. Esse é um vídeo de opinião baseado em literatura científica. As principais referências bibliográficas utilizadas estão sempre disponíveis na descrição do vídeo. É importante dizer que o objetivo desse vídeo é divulgar informação. Tratamentos ou orientações médicas não devem ser modificados em razão de dados trazidos nesse vídeo, que não deve substituir o aconselhamento médico ou de outro profissional de saúde da sua confiança. O TDAH é um exemplo clássico nos estudos sobre a medicalização. Para quem não sabe, medicalização é uma noção bastante utilizada no campo da sociologia da saúde e da medicina. E nesse contexto, medicalização não diz respeito apenas ao ato de prescrever um medicamento. O conceito de medicalização surgiu inicialmente na década de 70 do século passado para caracterizar situações em que há uma expansão da jurisdição médica para novos territórios, especialmente quando problemas de ordem social ou moral passam a ser vistos como problemas médicos ou doenças. Um exemplo clássico é a homossexualidade, que por muito tempo figurou nas classificações diagnósticas da psiquiatria como uma doença. Outro exemplo tenebroso é o diagnóstico de drapetomania. Esse diagnóstico foi proposto por um médico chamado Samuel Cartwright, que exercia sua profissão em Louisiana, nos Estados Unidos, e propunha que os escravos que tinham vontade de fugir, na verdade, eram portadores de uma desordem médica que podia ser prevenida e tratada com altos índices de sucesso. Um dos primeiros estudos sociológicos da medicalização foi realizado por Peter Conrad, conhecido professor de sociologia da Universidade de Brandeis, nos Estados Unidos. Nesse estudo, Conrad focou-se justamente em crianças hiperativas. O autor analisou o que na época era chamado de hipercinesia, mas que também era conhecido como disfunção cerebral mínima, síndrome hiperativa, distúrbio hipercinético da infância. Isso tudo é o que hoje chamamos de TDAH. O autor observa que o diagnóstico surgiu depois que um médico americano, Dr. Charles Bradley, publicou um artigo científico em 1937, descrevendo sua observação de que as anfetaminas tinham um efeito de alteração no comportamento de crianças em idade escolar que apresentavam distúrbio de comportamento ou dificuldades de aprendizagem. 15 das 30 crianças que ele tratou tornaram-se, na verdade, mais moderadas em seu comportamento. Bradley classificou o efeito desse medicamento como paradoxal, pois esperava-se que as anfetaminas estimulassem as crianças da mesma forma que estimulavam os adultos. Após a suspensão da medicação, o comportamento das crianças voltou ao nível de pré-medicação. Para Peter Conrad, esse seria um caso típico de medicalização, pois antes da descoberta da hipercinesia, esse tipo de comportamento era visto simplesmente como perturbador, desobediente, rebelde ou desviante. E a criança era geralmente tratada no contexto da família e da escola, sem ser visto como uma doença médica e sem passar por tratamentos e instituições médicas. Mais recentemente, Peter Conrad publicou um outro artigo sobre a medicalização do TDAH. Dessa vez, ele observa que existe uma mudança significativa em curso, já que, nas últimas décadas, o diagnóstico de TDAH, que a princípio seria mais restrito ao universo da psiquiatria norte-americana, se globalizou. Não que o diagnóstico de TDAH tenha deixado de ser uma questão nos Estados Unidos. Pelo contrário, pesquisas recentes mostram que a taxa de diagnósticos de TDAH cresceu muito nos últimos 25 anos. Hoje, a cada 10 crianças americanas, uma é diagnosticada com TDAH. Eu fiz um vídeo só sobre isso que eu vou deixar aqui embaixo na descrição.
Mas nesse vídeo aqui nós vamos discutir os dados apresentados no artigo de Pinter Conrad e seus colaboradores sobre a globalização do TDAH. Nos interessaremos pela análise que esses pesquisadores fazem sobre a expansão do diagnóstico do TDAH para outros países do mundo e focaremos principalmente nos meios pelos quais tem se dado esse aumento e expansão do diagnóstico. Até a década de 90, o diagnóstico de TDAH era usado principalmente na América do Norte e em alguns outros países da Austrália e do Canadá. Há também evidências de que até essa época os Estados Unidos era um país que consumia cerca de 90% de toda a Ritalina produzida, que é um medicamento exclusivo para o tratamento do TDAH. As evidências científicas mostram que essa situação se transformou e os dados existentes revelam uma prevalência global crescente do diagnóstico e aumento no consumo de medicamentos para TDAH numa ampla gama de países. Por isso, no artigo, os pesquisadores buscaram identificar como tem acontecido essa expansão do diagnóstico e que vetores têm tido um papel relevante na globalização do TDAH. E a análise realizada por eles encontrou 5 vetores principais que parecem contribuir para a expansão do diagnóstico. A crescente influência da psiquiatria americana de orientação biológica, a adoção dos critérios do DSM para o diagnóstico do TDAH, a indústria farmacêutica, a internet e, finalmente, grupos de portadores de TDAH. Os 2 primeiros vetores têm a ver com a globalização da psiquiatria americana desde o lançamento da 3ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, em 1980. Esse é um fator tão importante que precisaria de um vídeo inteiro somente para explicar o impacto que essa mudança teve na clínica psiquiátrica e na sociedade que vivemos. Como eu escrevi um livro inteiro sobre isso, eu vou deixar um link aqui embaixo para você baixar se quiser e ler, sobretudo, o primeiro capítulo, onde analiso precisamente isso. Mas aqui nesse vídeo eu vou me concentrar em 2 vetores identificados no artigo: a indústria farmacêutica e a internet. A indústria farmacêutica tem há muito tempo uma presença internacional, isso não é novidade. O que é relevante aqui é que o TDAH e seus medicamentos se tornaram um local potencial para expansão do próprio mercado farmacêutico. Empresas privadas de pesquisa de mercado documentaram o potencial de crescimento dos mercados de TDAH. Um importante relatório da Global Data, intitulado Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Terapêutica e Avaliação de Pipeline e Previsões de Mercado para 2018, afirma: a Global Data estima que o mercado global de tratamento para o TDAH deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual de 8% nos próximos 8 anos, até 2018. Dados mais recentes sugerem que esse crescimento foi muito maior. Um relatório de 2023 da Grandview Research afirma que o tamanho do mercado global do tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade foi avaliado em 13,21 bilhões de dólares em 2022 e deverá se expandir a uma taxa composta de crescimento anual de 4,2% de 2023 a 2030. De acordo com esse relatório, espera-se que o aumento de diagnósticos de TDAH no mundo todo contribua para o crescimento do mercado. O relatório aponta, porém, que alguns eventos indesejados podem restringir o crescimento esperado desse mercado. São citados efeitos adversos de curto e longo prazo, como danos permanentes aos vasos sanguíneos do cérebro e do coração, pulmão, fígado e rins, bem como o aumento da pressão arterial, levando ao ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e morte. O relatório se preocupa particularmente com uma pesquisa da Universidade de Toronto, realizada em outubro de 2021, que mostrou que a incidência de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral aumentou 40% e 30%, respectivamente, em pacientes com TDAH após o consumo de Ritalina e outras drogas estimulantes durante o período inicial de 30 dias. Por isso, de acordo com o relatório, é preciso mais investimentos em marketing e publicidade para os médicos e potenciais consumidores. O marketing, nesse caso, é sempre misturado com educação. No mercado da saúde, as estratégias de marketing não são diretas. Raramente se fará uma campanha do tipo "compre Ritalina".
A estratégia passa sempre por educar os médicos através de palestras, jantares e presentes, para que eles possam cada vez mais identificar potenciais pacientes. Além disso, outra estratégia clássica consiste em patrocinar campanhas de conscientização da população a respeito dos diagnósticos. No caso do TDAH, há ainda um outro alvo privilegiado das estratégias de marketing da indústria: os professores. Os professores muitas vezes desempenham um papel fundamental no percurso do paciente até chegar ao médico e ao diagnóstico de TDAH. E as empresas farmacêuticas têm conseguido explorar muito bem a internet para aceder aos professores e influenciar no seu papel de intermediação. A abordagem aos professores tende a espelhar as estratégias utilizadas para familiarizar os médicos com os produtos farmacêuticos. Empresas farmacêuticas como a Pfizer e a GlaxoSmithKline têm uma variedade de materiais educativos, científicos online voltados para professores. Normalmente, esses sites não promovem explicitamente o medicamento da empresa. A tática é bem mais sutil, pois busca exibir uma atitude educativa a respeito do diagnóstico para os professores, reforçando o lugar da indústria farmacêutica como autoridade científica e presença benevolente dentro da escola. Da mesma forma que os jantares, presentes e materiais educativos com a marca da empresa reforçam, junto aos médicos, uma imagem científica e benévola da indústria farmacêutica dentro dos consultórios e hospitais. O advento da internet teve um efeito significativo nas doenças e na medicina, ao tornar mais disponível as informações médicas. Vários estudos mostram que a informação relacionada à saúde é um dos tópicos mais pesquisados na internet. Como mostra o artigo que estamos aqui discutindo, a internet não conhece fronteiras nacionais e parece ser um veículo importante para a globalização do diagnóstico de TDAH. Uma revisão sistemática realizada em 2021 concluiu que a prevalência de desinformação sobre a saúde era elevada em quase todas as plataformas de redes sociais. E mais especificamente no que diz respeito ao TDAH, uma pesquisa recente publicada no The Canadian Journal of Psychiatry analisou os vídeos mais populares do TikTok sobre o TDAH e identificou que mais da metade dos vídeos analisados eram enganosos e apenas 21% foram classificados como informações úteis. Segundo os autores, esses vídeos têm o potencial de levar a um aumento da utilização de cuidados médicos, sobrecarregando desnecessariamente o sistema de saúde e elevando o risco de overdiagnosis, ou seja, um excesso de diagnósticos ou até mesmo um diagnóstico incorreto desses indivíduos. Sites de grupos de apoio, sites médicos e farmacêuticos geralmente fornecem ferramentas de triagem para identificar o TDAH. São checklists ou testes super simples de realizar, através das quais os internautas podem fazer um pré-diagnóstico. Embora sejam validados e concebidos apenas para triagem, não sendo suficientes para a realização do diagnóstico em si, esses testes, quando utilizados fora de um contexto clínico, podem também funcionar como o que Eberlin chamou de marketing do autodiagnóstico. O teste funciona como uma ferramenta de marketing para construir um consumidor bem educado que exigirá diagnósticos médicos alinhados com os objetivos da indústria farmacêutica. Teria ainda um quinto vetor da globalização do TDAH, analisado por Peter Conrad e seus colaboradores. Ele analisa como as associações de pacientes com TDAH contribuem também para a expansão do diagnóstico. Nós não iremos fazer essa discussão aqui nesse vídeo. Remeto a vocês a leitura do próprio artigo, cujo link vai estar aqui na descrição. Eu gostaria de concluir esse vídeo aqui falando um pouco sobre o que considero os aspectos fortes e interessantes do artigo de Peter Conrad, aspectos que devemos aproveitar porque nos ajudam a compreender o fenômeno social da expansão diagnóstica do TDAH, mas gostaria também de apontar aquilo que considero frágil, teoricamente, em sua posição. Em relação aos aspectos positivos, só o fato de chamar atenção para a expansão do diagnóstico de TDAH já é algo bastante importante. Há evidências científicas claras de que há um aumento expressivo do diagnóstico de TDAH e uma preocupação crescente
com a possibilidade de estar havendo um excesso de diagnósticos e de prescrições de medicamentos para TDAH, tanto para crianças quanto adultos, podendo trazer, assim, consequências negativas para o sistema de saúde e para os indivíduos devido aos efeitos colaterais dos medicamentos. Poder ter um olhar crítico sobre esse processo e identificar os meios pelos quais essa expansão diagnóstica tem acontecido na sociedade é fundamental para a clínica e esse artigo nos ajuda a esclarecer como isso tem se dado. Porém, o artigo parte de uma premissa que me parece discutível. Não há nenhuma nuance no artigo que mencione a possibilidade de haver aspectos positivos na difusão social do diagnóstico de TDAH. Para os autores, a medicalização é vista como um processo inerentemente negativo. Os autores parecem assumir que sempre que há expansão dos conceitos e da compreensão médica para territórios existenciais que antes eram compreendidos no âmbito social ou psicológico, teríamos sempre uma apropriação conceitual que seria em si mesma ilegítima e negativa. Aí eu acho que existe uma fragilidade na premissa dos autores. A compreensão original de um fenômeno não necessariamente é a mais legítima. O fato de existirem vetores sociais que podem contribuir para o aparecimento de um comportamento que causa prejuízo ou sofrimento patológico não significa necessariamente que uma compreensão médica do fenômeno seja inapropriada ou negativa. É perfeitamente possível aceitar que aquilo que definimos inicialmente como falta de disciplina ou sintoma de um disfuncionamento familiar possa vir a ser melhor compreendido no futuro como uma patologia médica. Há que avaliar, em cada caso, a consistência e coerência da interpretação médica do fenômeno em questão e das terapêuticas utilizadas. Nada impede também que um fenômeno clínico possa ser compreendido simultaneamente no âmbito social e médico. Por exemplo, existem inúmeras evidências científicas que nos permitem compreender o alcoolismo como um fenômeno clínico causado por fatores sociais, mas isso não impede que também possamos compreendê-lo como um problema médico, inclusive identificando os fatores genéticos que predispõem alguns indivíduos, mais do que outros, ao alcoolismo. As explicações e causalidades sociais e médicas não devem ser excludentes, muito pelo contrário. Outro exemplo, quando o filósofo francês Michel Foucault escreveu na década de 60 o livro A História da Loucura, no qual analisava o processo de medicalização da loucura pela psiquiatria, revelando os vínculos desta medicalização com o projeto de normatização e controle social disciplinar, isso foi fundamental para os movimentos de reforma da psiquiatria que aconteceram nos anos seguintes, muitos deles inspirados no trabalho de Foucault. Mas quem, hoje em dia, haveria de negar que a compreensão médica da esquizofrenia e a disponibilidade de medicamentos para tratar os seus sintomas diminui enormemente a carga de sofrimento de pacientes e familiares, inclusive criando novas condições de possibilidade de inserção social para essas pessoas? Eu penso que o tema da medicalização tem uma importância cada vez maior na sociedade atual, na qual os diagnósticos psiquiátricos se globalizaram, a internet aumentou exponencialmente a presença do vocabulário médico no nosso cotidiano, o discurso das neurociências se tornou predominante na interpretação da subjetividade e a indústria farmacêutica vem sendo uma das forças econômicas mais influentes na modelagem da nossa cultura. Mas justamente porque o contexto social mudou, o modo como compreendemos a medicalização também precisa se reformular para não ficar preso a um enquadre conceitual que fazia sentido no século passado, mas que talvez no século XXI já não seja operativo da mesma maneira. É porque a relação entre sociedade e medicina mudou que uma concepção renovada do conceito de medicalização se faz necessária. Se você tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nessa discussão, eu te convido a assistir meu próximo vídeo, no qual eu discuto um artigo de um outro grande sociólogo da saúde inglês, Nicholas Rose, cujo título é justamente Além da Medicalização. Se você gostou desse vídeo e também deseja ajudar a divulgar esse tipo de informação, me faz um favor,
Dá um like aqui no vídeo, porque isso realmente nos ajuda com o algoritmo, e se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí você sempre vai ficar sabendo quando eu trouxer um novo vídeo aqui. E me fala a sua opinião, eu quero saber o que você pensa. Coloca aqui nos comentários, tá bom? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.